Aqui era Porto de Olinda apenas, né? Não era uma cidade independente, absolutamente, só vai ser muito tempo depois. E não tinha nenhuma relevância, né? Isso se deu porque, bom, os portugueses têm esse hábito de tentar construir sempre cidades nos montes, né? Então, quando eles chegam aqui, eles encontram esse charco, né, que era cheio de mangue, e encontram Olinda, uma montanha, né? Então, eles vão para lá, é mais fácil de defender, embora isso não adiantou contra os holandeses depois, mas ele vai chegar, mas é mais fácil de defender. Então, os portugueses chegam e se instalam em Olinda, né, em 1535, depois aqui em 1537, como porto apenas, né? Então, a nossa cidade é a cidade do século XVI, é uma cidade colonial, né? É uma cidade que a gente vai caminhando e a gente vai ver vários séculos sobrepostos. Tem construções do 16, do 17, do 18. Né? Aqui essa igreja é do 16, mas tem uma arquitetura rococó do 18 por causa de reforma, mas tem o barroco aqui do lado e tem o neoclássico lá para frente, a Penha. Então são vários séculos sobrepostos, de vários estilos artísticos sobrepostos também. E vocês sabem que eu trabalho nessa igreja, né? A gente recebe muito turista, inclusive na Capela Dourada chega mais turista do que gente daqui, né? Tem mais francês do que pernambucano visitando aqui, por favor, mais francês do que pernambucano visitando. Então eu encontrei gente da Indonésia que viajou para ver o que era uma cidade colonial portuguesa, né? Encontrei gente da Índia que chegou aqui falando um inglês péssimo, mas que não importa, ele quis vir ver como é que era uma cidade do século XVI, né? E às vezes talvez a gente morando aqui não saiba tanto a riqueza que é viver numa cidade dessa, né? O quanto de história essa cidade conta, o quanto de patrimônio maravilhoso que essa cidade tem e que fica aqui, ó, né? E a gente acha que se fosse na Europa, talvez isso aqui teria uma fila de manhã até de noite para entrar, mas como não é a Europa, aí fica aqui, tudo fechadinho, 2 horas eles abrem, fica ali sentadinho, de vez em quando chega um francês para ver, tirar foto, levar para a França as fotos, e a gente aqui não tem ideia de que essas coisas estão aqui, né? Então, ano passado a gente fez, e é muito bom essa iniciativa da gente conhecer um pouco mais da nossa história, né? Que começa lá no Recife Antigo, né? Onde hoje é o Recife Antigo, em que os moradores, né, naquela sociedade católica, né, ali na cristandade ainda, mas já se está acabando, não conseguiam entender a sua vida sem a igreja, né? E é por isso que a cidade do Recife ela se constrói a partir das igrejas. Você constrói a igreja, constrói um largo, um adro na frente para poder ter as cerimônias fora da igreja, e a partir de igreja e pátio as coisas vão acontecendo, né? Então a gente tem Pátio de São Pedro, Pátio do Carmo, Pátio do Livramento, né? Porque justamente tudo irradia das igrejas que vão se instalando, né? E é por isso que talvez a gente tenha a impressão às vezes que as ruas são meio arredondadas e meio bagunçadas, mas é porque o objetivo não era exatamente a rua, mas era o acesso ao pátio da igreja, né? Então esses moradores que aí viviam tinham que cumprir preceito numa ermidazinha assim, numa coisa bem improvisada que o padre vinha de Olinda celebrar. Então pediram aos freis que com muita alegria vieram estabelecer aqui a ordem primeira de São Francisco, que é a ordem dos freis, né? Tem a ordem primeira que são dos religiosos, devotos, a segunda é a parte feminina das freiras, né? A ordem segunda, e a ordem terceira dos fiéis. Então basicamente essa era a organização de todo mundo, né? Porque não só os padres faziam parte das ordens religiosas, mas os fiéis também faziam parte. E todo mundo queria fazer parte de alguma ordem religiosa, né? Então os franciscanos vêm para o Recife, né? Constrói uma pequena igrejinha aqui, onde estamos, que vai aumentando. 1606 começa essa construção e a população começa a aumentar, a igreja começa a aumentar e a coisa vai prosperando até 1630, que é quando chegam os... Muito bem, holandeses. Né? Os holandeses. E bom, a invasão dos holandeses, né? Outra questão muito importante, né? A história da cidade do Recife, é claro que nós somos... Todo mundo aqui é recifense, não? Não, né? Catendo. Mas os que surgem daqui, o senhor também não é, né? O senhor também não é, né? Então, os que surgem daqui, os que vivem aqui, né, é muito importante para a gente saber nossa identidade, conhecer a história e tudo mais. Só que o Recife é um episódio da história mundial, porque a invasão dos holandeses aqui não é um fato isolado, né? Havia uma guerra mundial, a Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial,
né, de 1914, porque a Holanda, brigando com Espanha e com Portugal, invadiu o mundo inteiro. Então houve invasão de Holanda aqui na África e na Ásia, e lá na Europa estava todo mundo brigando. Então foi uma guerra mundial envolvendo todos os continentes conhecidos, né, em certas proporções, de certa forma até maior do que a guerra mundial que envolveu ali os países da Europa e anexando aqui, né? Então a invasão do Recife, de Olinda, faz parte de um contexto de guerra mundial, a guerra luso-espanhola. É isso, né? Eu tirei de lá, do Boxer, né? Ele fala sobre o Império Marítimo Português e ele disse, foi a primeiríssima guerra mundial. E os holandeses chegam aqui, né? Sabendo que não vão conseguir invadir Olinda pelo mar, porque era muito bem guardado, e Recife muito menos, então eles desembarcam primeiro eles já tinham invadido Salvador, né? Foram expulsos de Salvador, desembarcam em Pau Amarelo, né? E vêm marchando por terra, ninguém esperava, sobem Olinda, saqueiam tudo, destroem tudo, queimam tudo, né? Descem os sinos das igrejas, transformam bala de canhão, né? Pois é, com os paramentos, né? Profanam as igrejas e tomam de assalto a cidade de Olinda. Depois eles descem para o Recife, né? Invadem a cidade do Recife, tem um pequeno sítio, mas não dura muito, e aí conseguem ocupar o Recife Antigo e encontram essa igreja, expulsam os freis, né? Alguns já tinham fugido, outros capturam e matam, outros eles expulsam, e transformam essa igreja num forte militar, que começava aqui e até o terreno do tribunal, tem até uma plaquinha lá dizendo, né? Que era o Forte Ernesto. Então, eles cercam isso aqui de paliçada e vira um forte militar, depois vai virar uma igreja calvinista também, né, para os protestantes, para os holandeses protestantes poderem fazer seus cultos. Então, foi uma mudança absoluta de tudo, né, de religião, de cultura, né, de civilização. Eram dois povos absolutamente diferentes, os portugueses e os holandeses, né. O povo não gostou nada dessa invasão e, para desafiar os holandeses, chamavam aqui de Forte Santo Antônio, né. E aí os holandeses ficavam brigando. Forte Ernesto, que era o príncipe de Orange lá, e Forte Santo Antônio, o pessoal daqui dizia, né? E tem uma série de histórias interessantes em relação à reconquista, né? Eu trouxe minha fila aqui, porque não dá para lembrar de tudo de memória, mas tem os relatos do Frei Jaboatão, que foi um grande historiador franciscano, e do Vidal de Negreiros, quando retornou a essa igreja, né? Essa daqui. Né? Vocês sabem que os freis fugiram daqui, o Barreto de Menezes erigiu um forte lá em Casa Amarela, né? o arraial, Forte Arraial de Jesus. E lá teve a resistência, né? Os freis fugiram para lá, houve uma resistência aos holandeses, que durou algum tempo, até que, isso é uma história fascinante, é outra coisa também, tem cada história no Brasil Colônia que daria filme, assim, épico, né? Uma dessas histórias é do Domingo Calabar, o chamado Traidor, né? Porque ele era um grande senhor de engenho daqui, um grande comerciante daqui, né? Português, católico, e quando os holandeses chegam, ele capitula, passa para o lado dos holandeses e leva os holandeses pelos caminhos que ele conhecia secretos, e a partir da capitulação do Calabar eles conseguem derrubar a resistência do Forte do Arraial Novo, né? E aí a ocupação holandesa é definitiva, né, pela traição do Calabar. O Barreto de Menezes foge de Casa Amarela, aqui do forte, né, e vai por Alagoas para tentar chegar na Bahia. No caminho passa por Porto Calvo, que era a cidade onde vivia o Calabar, que já havia voltado para lá, encontra o Calabar lá, todo mundo se assusta, que não imaginava que as tropas iam para lá, e executam ele, né, por traição. E a coisa interessante é que agora, em 2018, lá em Porto Calvo, reuniu-se um tribunal do júri para decidir o destino do Calabar, para ver se havia sido justo o julgamento dele. Decidiram que ele era inocente, né? Inocentaram o Calabar, disseram que ele tinha muito bom coração. Ele se confessou. Ele morreu convertido, né? Ele se confessou e tal, e o padre que o confessou disse que certamente a alma dele se salvou pela contrição dele. Mas disseram que ele tinha muita boa intenção, queria ver o Brasil prosperar, o Brasil que não havia, mas ele queria ver a colônia prosperar, tinha bom coração, e inocentaram o Calabar, né? Só faltou avisarem para ele, né? Depois de 300 anos não dá mais. Hã? Está morto até hoje. Tá, continua morto, né? Inocentado, mas permanece, né? E
E aí essa resistência que o Calabar desabaratou, né, vai ficar, inclusive, perdida por aí. Quando Dom Pedro II vem visitar no século XIX, né, claro, o Recife, desembarca na Rua do Imperador, né, por isso, e depois vai procurar esse forte, que Dom Pedro II era apaixonado por história, vai procurar esse forte e não encontra o forte do Arraial Novo, né, mas essa história permaneceu, né. E os holandeses vão ficar aqui, né, vão desenvolver, o Maurício Nassau vai chegar aqui em 1637, salvo engano, e vai desenvolver a cidade, né? Porque era um porto, tinha a igrejinha, tinha o forte, mas ele vai começar a construir ponte. Tem uma razão, não lembro se eu falei dos portugueses que construíram em Olinda, né? Mas os holandeses descem para o Recife porque o Recife tem uma geografia muito parecida com a Holanda, né? Os Países Baixos, né? Esse charco, esses alagados, tudo. Então eles estavam em casa quando eles chegaram aqui. Era muito fácil criar canais, né, mover ali os charcos, criar pontes, porque era a especialidade deles. Cidade no monte era coisa de português, que por sua vez era coisa de árabe, né, que trouxeram essa cultura do Oriente para lá, né? Então, Você andava nas ruas de barco, o transporte era de barco, né? De barco, sim. Andava de barco mesmo. Eu tenho umas fotos de uns mapas, depois eu mando para o Antônio, não sei se tem o Antônio encaminha, mas mostra como era diferente de hoje a organização da cidade do Recife, tudo. E essa movimentação de barco era muito oportuna porque tinha que transportar as coisas do interior, entendo, Várzea, né, Caxangá, Madalena, isso era o interior do Recife. Isso. Então tinha que trazer tudo dos engenhos de lá, então vinha tudo por barco, né, chegava aqui. Então era muito oportuno que tivesse esse transporte rápido, porque levar a cavalo e a mercadoria era difícil, né. Então, os holandeses se instalam aqui e começam a revitalizar ou criar tudo, mais ou menos como a gente tem hoje, até a ponta do Maurício Nassau está aí até hoje, né? Mas eles são expulsos na Batalha dos Guararapes, né? 1654, né? As duas batalhas dos Guararapes, que também é uma história épica, maravilhosa, né? Com as lideranças do Barreto Menezes, Felipe Camarão, Henrique Dias, né? Atraem como eles não conseguiriam bater os holandeses em campo aberto, eles atraem os holandeses para os Montes Guararapes, né? E quando eles chegam lá, as tropas que estavam escondidas atrás dos montes saem, começam a atacar de vários lados e conseguem fazer uma baixa, mesmo que o número dos holandeses era muito maior, né? Numa das batalhas dos Guararapes. Então, histórias impressionantes. O fato é que eles são expulsos, né? Sim, claro, com a vinda dos holandeses veio também o ideal